Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana e também do pregão desta sexta-feira, dia 14 de março. O Ibovespa apresentou queda de 1,05%, terminando a semana abaixo dos 45 mil pontos. Segue ali a sua perspectiva negativa, que a gente já vem comentando. Até agora, graficamente, o Ibov não apresenta nenhuma situação de força compradora que motive muito mais a subida do ativo, do índice, e uma melhora do cenário que por enquanto não vem se apresentando. Por isso a gente ainda identifica uma maior chance de buscar o suporte na faixa de 44.107 pontos. Para voltar a ter perspectiva positiva é ultrapassar essa zona aqui de pontos já comentada aí nas últimas videoanálises. A semana terminou com queda de 2,76%, mantendo a tendência de baixa de médio prazo do Ibov, podendo dar até uma esticada para baixo aqui, ainda no decorrer da próxima semana. PETR4, a Petro, fechamento aí muito próximo da mínima, com queda de 2,52%, dentro do que a gente já tinha comentado ontem. Para quem tinha feito qualquer tipo de compra contra a tendência, teve a oportunidade de sair com algum lucro, ou pelo menos ali perto de um 0 a 0, porque perdeu a característica ali de uma entrada. Eu descrevi isso na última videoanálise. Quem não chegou a assistir, recomendo assistir. A ação perdeu força, perde a mínima do fundo aqui anterior e mantém seu viés de baixa. Para Petro, agora trazer alguma sinalização, algum cenário que volte a pensar um pouco mais em compra de swing trade, o ideal nesse momento, tendo aqui somente essa informação atual do gráfico, seria voltar para cima de R$ 13,48, quebrar com a sequência de topos descendentes aqui no gráfico diário. Aí sim voltaria a pensar em planejamento na ponta compradora, ela superando essa região de resistência de 13,48 a 13,56. A primeira resistência que ela já vai ter no início da próxima semana é esse fundo que ela perdeu em torno de R$ 12,90. Semana da Petro, queda de 4,05%. Segue o seu martírio aí para baixo. Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 0,77%, se sustentando ali após ter batido nos 25,67, apresentado no pregão de ontem. Gerou aqui um candle algo semelhante ao martelo, ideal que tivesse um corpo até menor, mas enfim, o que está em jogo aqui no meu entender é uma possibilidade de ter um repique de alta, é uma expectativa, só que esse movimento aqui de alta eu não vejo algo tão interessante para se pegar. Se for para pegar algo, seria um pouco mais pensando em day trade. Isso aqui que ela fez para mim é uma correção dessa queda no G60 e que não ultrapassou um nível de resistência aqui no intraday na faixa dos 26,09, 26,10. Então ainda para mim a ação pode fazer algo assim aqui para baixo no início da próxima semana. E qualquer tentativa de day trade na ponta compradora no início da próxima semana em Vale, eu aguardaria algo assim, acima dos 26,10. Ou seja, abre subindo, numa correção no G15 ou no G10, se sustenta e gera sinal de alta acima de 26,10. Isso seria para mim algo mais interessante para se trabalhar em compra, tentando pegar aí algo em termos de day trade na Vale. Próximos ativos, Smiles, SMLE3, a operação de compra encerrada, não chegou a bater no objetivo na relação risco-ganho 1:3, se aproximou lá dessa região. A gente já tinha falado numa videoanálise para trás, nessa semana, que primeiramente o stop de proteção estava aqui, e se fizesse uma mínima ascendente ou fundo ascendente no G60, também seria um ponto de subir o stop de proteção de lucro. Então subimos o stop para essa região e acionamos a saída desse papel em R$ 37,90, com um lucro em torno de 2,85%. Então posição encerrada. É uma ação que ainda pode trazer ainda oportunidade de compra no decorrer da próxima semana, voltando aqui para um nível de suporte um pouco mais abaixo, pode trazer de novo uma nova chance de entrada. Ou mesmo sendo mais ousado, a superação dos 38,07 se abre subindo. Supera 38,07, abre a chance de buscar uma compra com stop abaixo de 37,70, ou seja, em 36,69 seria a alternativa. Entramos hoje comprando os Minas. A CSNA3 dentro do setor de siderurgia foi um destaque em termos de alta. A Uzi Minas subiu 5,24%.
A nossa compra aconteceu, já era um ativo assim como BRKM5, MGLU3, RAPT4, são ativos que a gente monitora para uma possível compra contra a tendência. Os em Minas também estavam nessa parte de monitoração. Aí a ação abriu forte também para cima e gerou uma sinalização positiva depois da segunda hora de pregão, que foi a superação da máxima do dia. Entramos comprando na 9,02, chegou a dar aí mais ou menos um pouco mais do que 3% e recuou. Por que não sair ainda dessa posição comprada? E por que permaneci comprado nessa ação, podendo abrir aqui embaixo e acionar o stop que está em 8,83? Porque para mim isso aqui é um movimento de subida, anulou a tendência dela de baixa de curtíssimo prazo. Isso aqui é uma correção, então não dá para saber onde vai parar essa correção. Então eu aguardo essa correção acontecer na expectativa que ela gere aqui um fundo ascendente e continue seu movimento de alta iniciado aqui no pregão de hoje. Então teria espaço no preço e no tempo para ter um movimento um pouco maior. Se ele vai se confirmar, o mercado é que vai nos dizer na próxima semana. Nosso objetivo está em R$ 9,59. TCSA3, dentro do que já foi falado na videoanálise anterior, era ação que a gente chegou a falar de GTA3 também, era ação para possível venda, entramos vendendo aqui na faixa 7,23, coerente com o que mencionamos ontem, e com stop em 7,34. A ação fechou aqui na mínima em 7,11. Vamos ver como é que vai desenrolar essa operação. O fato é que o stop está em 7,34 e o objetivo da nossa entrada está em R$ 6,85. Ainda acima desse suporte aqui de 6,80. Outros ativos, Lame 4, pensando aí em venda, ainda pensando em venda, pode acontecer. Ficaria um ativo que eu ficaria atento, a Lame 4. Ela abaixo dos 14,65, que para mim é uma zona de resistência, está encontrando dificuldade nesse patamar. Se ela perde a mínima desse candle aqui, seria uma alternativa para mim de venda nessa faixa de 14,51, a perder a 14,51. Seria a mínima de hoje é 14,53, mas para mim aqui um fundo um pouco mais representativo no G60, 14,52. Então, uma venda em 14,51 com stop 14,72, risco em torno de 1,45% e um objetivo seria lá na faixa de R$ 13,88, mais para baixo aqui desse fundo anterior. É algo para avaliar no início da próxima semana como é que ela vai abrir, o comportamento aí do ativo. Se abrir subindo, se vier para cima de 14,65, acima dos 14,76, usando essa região de 14,76 como suporte, aí eu pensaria mais em compra nesse primeiro momento de day trade, focando ali em tentar surfar algo aqui até os 15,05, que seria o próximo nível importante de resistência na minha avaliação. Para swing trade eu aguardaria algo mais assim, algum movimento do diário com a correção um pouco maior de toda essa subida. Então no máximo compra seria acima dos 14,76, trabalhando em day trade na Lame 4. Destaque hoje um dos destaques de queda hoje é a MRV3, queda de 12,5%. Para mim foi algo muito bom, não independente se alguém está comprado ou estava vendido, não bom porque eu estava vendido na ação, mas bom porque era uma ação que estava travada, operacionalmente difícil de fazer qualquer coisa, de fazer qualquer leitura para que lado ela iria estourar. O fato é que estava abaixo do nível de suporte que ela perdeu em 8,62 e não conseguiu mais voltar para cima, o que trazia ainda um pouco mais o viés de baixo, mas jamais dava para saber que a ação ia abrir com um gap desse de baixo e cair 12,5%. O fato é que agora gerou um sinal muito importante que aponta para um suporte ali na faixa de 6,96 e se a ação gerar aqui uma correção no tempo, no preço, coerente com o meu método, no início da próxima semana eu posso até buscar uma venda desse ativo com o objetivo aqui, verificar se dá uma relação risco-ganho com o objetivo na faixa 6,96. E para a gente olhar aqui mais alguns ativos, IP3, rapidamente aqui na IP3, qual seria o foco em cima de IP3? Avaliar o ativo no início da próxima semana, porque depois de um longo movimento de baixa, bateu no suporte, iniciou aqui um repique de alta, já gerou aqui um fundo descendente ainda no semanal, no médio prazo ainda apontando para baixo, mas abre espaço para ter um repique até um pouco maior, em busca de outros níveis de resistência. O que eu ficaria atento nesse papel? O comportamento aqui, mais 1 a 2 pregões aqui em cima desse patamar de suporte na faixa de 15,13 até os 15 pila. Dependendo da sinalização positiva que ela venha apresentar no início da próxima semana, seria uma alternativa de buscar uma compra aí de curtíssimo prazo em IP3.
E MGLU3, dentro dos ativos que eu já citei logo no início da análise, que a gente está monitorando para possível compra contra tendência, essa aqui muitos analistas têm uma estratégia que gostam, ou analistas investidores que gostam, já montou o candle de definição, está esticado para baixo, está em cima do suporte, compra a superação da máxima desse candle, bota stop aqui embaixo. Essa é uma alternativa. É um stop aí de 4,4, um pouco mais de 4%, que não me interessa tanto entrar dessa forma. Vou estar atento em cima do ativo e verificar uma forma de entrar com um stop um pouco mais curto e tentando uma relação risco-ganho um pouco mais favorável, tanto nela como o BRKM5, que a gente continua monitorando para um possível RAPT 4, para uma possível compra contra a tendência. Então é isso, muito obrigado por sua atenção, pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Te desejo um excelente final de semana, aproveite bastante e até a nossa próxima videoanálise. Grande abraço.